Olá pessoal, aqui é o professor Paulo, mais uma aula de História para o primeiro grau médio da Escola João Solimeu. Então, nós falamos sobre pré-história, né? Sobre nômades, população ribeirinha, no primeiro vídeo que representava a primeira aula da introdução. Agora nós vamos falar de civilizações antigas, né? Vamos falar da Mesopotâmia, do Egito, depois chegar no mundo dos gregos, né? Na civilização dos gregos. Mas vamos dar uma paradinha na civilização antiga no Egito. Vamos lembrar hoje o Egito, a dádiva do Nilo, né? O Egito ele é um deserto onde corta um rio Nilo que, com sua cheia os nutrientes, faz o povo do Egito se dar muito bem. Vamos contar a história que antes dele ser muçulmano, antes dele ser monoteísta com uma religião maometana, ele também era uma religião politeísta. Vamos lá? Então, pessoal, continuando a aula, lembrando que religiões monoteístas são religiões que seguem um único Deus, como a judaica, a muçulmana e a cristã. As outras religiões são consideradas religiões pagãs porque elas não têm esse Deus único, elas são politeístas porque ela tem vários deuses, vários seguidores, cada um nos seus. Então tem os gregos com seus deuses brancos, poderosos, tem os nórdicos com seus deuses dos olhos azuis, né, loiros, tem os deuses africanos que vêm do candomblé, que nós conhecemos, e tem um deus da Umbanda, que é um misticismo do candomblé com as tradições brasileiras, com as lendas brasileiras que formam o bandismo. Mas também tem os deuses do panteão egípcio, é o que nós vamos aprender hoje, beleza? Vamos lá? Então, continuando o vídeo, veremos aqui Ra. Ra é o deus do universo do panteão egípcio. Ele é o criador. Do mesmo jeito que você conheceu o deus cristão, que é Jeová, Alá, ou o deus cristão, esse é Ra. Ra, ele tem o poder de ser demiurgo. Ele não tem pai, não tem mãe, ele simplesmente existiu no universo. Ele é o criador e pai do panteão egípcio, né? E o Ra teve filhos e criou outros deuses. Continuando, esse é Osíris, deus dos mortos. Osíris está numa posição, tá vendo, de defunto, porque ele foi morto pelo irmão dele, Sete. Ele representa uma coisa que venceu a morte. Então você tem essa ideia cristã do encontro das civilizações, Egito, Mesopotâmia, Jerusalém, tudo perto. Aí você vê essa questão da vida pós-morte. O Egito já trabalhava com isso. É a primeira religião que cultiva a vida pós-morte. Então Osíris é considerado filho de Sete, né, o Deus Supremo. Osíris é considerado o salvador dos mortos, que sempre leva algum presente para ele, para poder saber se vai ter tormenta ou paz no reino dos mortos. Horus, também representado como falcão, como o vô dele, Ra, filho de Osíris e filho de Ísis. Horus é o Jesus Cristo do Egito. Horus, você pode ver que todos eles têm um cajado, né, uma vara de poder. Horus, representado como o falcão também. Horus, ele nasceu no dia 25 de dezembro e era também chamado de Deus Sol. Engraçada a data, né, pessoal? E Horus, ele vence Sete. Ele pisa na cabeça da serpente, pisa no Sete. Você vê como da onde que vem as histórias que nós conhecemos. Esse é Horus. Continuando, a mãe de todos, a deusa da vida, Ísis. Essa é a poderosa Ísis. Mulher de Osíris, irmã e mulher de Osíris, filha de Ra e mãe de Osíris. Ísis, ela, quando chorou com a morte do marido dela, o rio Nilo enche e traz a dádiva para os povos egípcios. Ísis, considerada a deusa da vida. Essa é Ísis. Esse é considerado um demônio, considerado o mal, o deus da proteção e também o deus das desgraças do Egito. Esse é Sete. Esse é o deus da trapaça, né? Então você vai lá nos nórdicos, tem Odin, Thor e o Loki é o deus da trapaça. Você vai nos gregos lá, tem Zeus, Hércules e o deus da trapaça, que é o Hades, que é o deus da morte. E você vai num panteão cristão, você tem Deus
tem Jesus e tem o diabo. No Egito também tem que ter o seu vilão. O seu vilão é Sete. É um ser inanimado. O Sete, ele não tem uma forma. É um ser inanimado, né? E ele é o cara que mata Osíris e é vencido por Horus. Temos o mais famoso do Egito, e ele aqui, Anubis, né? O deus da passagem, o guardião da morte, é o cara que leva os mortos, que cuida do embalsamento. Anubis, se vocês perceberem agora, ele é representado por um chacal, porque chacal come carniça, tá vendo? Um lobo, um chacal, ele come carniça. Esse é Anubis. Temos uma criação aqui chamada Kun. Kun é representado por um bezerro, um carneiro. Kun, o deus da fertilidade, considerado um dos mais sábios, não é filho de Ra, é um demiurgo também, simplesmente existiu. Esse é o deus da colheita e considerado o deus mais sábio do Egito. Beleza? Vamos falar de Hathor. Hathor, a deusa da fertilidade. Diferente da deusa da vida, Ísis, Hathor é a deusa sensual, é a deusa dos casais, é a deusa do acasalamento, é a deusa do amor. Se vocês assistiram Deuses do Egito, Hathor era aquela deusa maravilhosa que era apaixonada por Horus, que preferiu dar a vida para os casais se reencontrar por uma promessa que Horus fez, certo? Essa é Hathor, a deusa da vida. Temos Sekhmet. Sekhmet, a deusa da fúria, a deusa do desconto, representada por uma leoa. Essa é a deusa que protege os faraó. Essa é o dedo de Ra, é a mão esquerda da vingança. Que nem aquele filme do Van Helsing, que fala que ele é o dedo esquerdo de Deus. Essa Sekhmet. Essa é a vingança e a fúria e a que cobra as dívidas dos deuses, representada por uma leoa faminta. Temos aqui Amon-Ra. Olha que legal esse turbante. Ele é a representação do demiurgo Ra em forma humana, tá vendo? Como ele nasceu na cidade de Tebas, ele foi escolhido para ser representante do Deus Supremo. Olha que legal esse rabinho, tá vendo? Num capacete. Olha quantos símbolos tem no turbante dele. Ele é considerado um deus vivo. Então, Amon-Ra significa a encarnação de Ra humana. Beleza? Tudo bem? Então vamos apresentar para vocês Sokar. Esse é o guardião das necrópolis, é o guardião dos caixões. Esse, diferente de Anubis, que faz o embalsamento para preparar as pessoas da passagem, e diferente de Osíris, que venceu a morte, pode ver que Osíris está verde, esse é o que cuida dos túmulos, dos tumbos, esse é o conhecedor dos caminhos, esse é Sokar, ele é o deus dos ferreiros, deus dos trabalhadores do Egito, beleza? E por último com vocês, Anhur, o deus guerreiro, né? Esse é o deus que os faraós mais gostavam, porque era um conquistador, era um guerreiro. Olha o turbante dele, como é muito legal. Esse é o último que eu tenho do panteão, que eu conheço, mas existem vários outros deuses egípcios, beleza? Valeu, obrigado por essa aula.